Existem muitas pessoas enfermas e doentes. Muitas têm sido ajudadas pelos familiares. A Bíblia conta a história de um homem que foi ajudado pelos seus amigos. É a história da cura do paralítico em Cafarnaum, registrados em Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 11. Cafarnaum, na Galileia, era a cidade onde Jesus foi residir após sair de Nazaré, segundo conta Lucas 4, 28 a 31, e onde operou inúmeros milagres. Neste texto vemos o gesto de fé, de amor e de solidariedade de 4 homens que enfrentaram todos os obstáculos para levar um enfermo a Cristo para ser curado. Podemos destacar aqui alguns pontos. O primeiro ponto, a presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. No verso 1 diz, Jesus estava em casa. Nosso lar é honrado quando Jesus está presente na leitura da palavra e no culto doméstico. Jesus estava em casa. A presença de Jesus faz a diferença do milagre. Outra coisa, a multidão. Verso 2 e 4. Não pôde ocultar-se. O cheiro suave da sua divindade atraía a todos. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Aonde Jesus estava, a multidão se reunia. Então Jesus é o centro. Aonde Jesus está, a multidão deve se reunir em volta dele. Outra coisa a ser destacado, um exemplo de fé. Um paralítico, como conta o verso 3, estava completamente inválido. O pecado também invalida o homem. Verso 3 e 4 diz, trazido por 4, que bênção. Ele tinha amigos que levaram a Jesus e não aos embusteiros, enganadores. Amigos sinceros e resolutos. Romperam a multidão e desceram o amigo pelo telhado. Não há impedimento para o sincero e cheiro de fé. Imaginem cacos de telhas caindo, todos olhando para cima. Jesus admirou-se da fé deles. O verso 6 diz, os escribas estavam presentes, sempre eles e os fariseus. Talvez fossem chamados de fanáticos, mas receberam a bênção. Jesus viu a necessidade do paralítico. Os escribas só viram pecados. Enquanto Jesus vê a necessidade dos doentes, muitas pessoas só enxergam o pecado das pessoas para poder acusá-las. Outra coisa a ser destacado, a recompensa da fé. Perdoados estão os teus pecados, disse Jesus no verso 5. Jesus não olhou a aparência do homem, mas sim para a sua fé, e o chamou de filho. Ele trata a todos com amor paternal. A fé verdadeira é acompanhada de obras, como fala Tiago 2,18. O Senhor curou a alma antes de tudo, perdoados os teus pecados. A raiz de toda doença e males é o pecado e deve ser cortada. Levante-se e vai, Jesus disse ao paralítico no verso 11. Impossível obedecer se não estiver curado. Chegou carregado sobre o leito e saiu carregando-o nos ombros. Nunca vimos semelhante coisa, disse a alguns no verso 12. Todos ficaram atônitos, talvez não quisessem que tal acontecesse. Quem sabe preferissem o velho estado daquele homem ao invés do novo. Muita gente pensa assim quando algumas pessoas são abençoadas. Glorificaram a Deus no verso 12, alguns honestamente, pois viram toda aquela bênção de Deus, outros talvez hipocritamente. Então vemos aqui que Jesus tem o poder para curar. Muitas vezes o próprio doente não está com a fé, mas se os seus amigos estiverem com fé suficiente para levar-o à cura, ou a pessoa que ora pelo enfermo, ele pode ser curado. Ele pode ser curado não somente por meio da fé dele, mas por meio da fé de quem o ama. É isso aí, glorificado seja o nome do Senhor.